Olá, eu sou Amanda Pupo, jornalista da agência Infra. Hoje a gente conversa com autoridades, executivos que trabalham com saneamento básico no dia a dia e a gente está aqui em Brasília num evento da Abicom, promovido pela Abicom, Conexões Saneamento 2025. E agora eu tenho o prazer de conversar aqui com Paulo Roberto Oliveira, que é o CEO da GS Nima. Muito obrigada, Paulo, por conversar com a gente. A GS Nima ela tem um simbolismo importante para o setor, porque ela já está aí atuando, né, como uma empresa privada no saneamento já há alguns anos, né, com um caso ali pioneiro de Ribeirão Preto. Eu queria entender um pouco, Paulo, o que para a empresa o marco legal foi importante, porque ele traz esse modelo, né, de participação do privado muito fortalecida. Eu queria entender, então, no modelo já que vocês são pioneiros, como que foi aí, o que o marco significou para as operações da empresa? Sem sombra de dúvida, nós temos aí uma das primeiras concessões, né, o Grupo GS Nima, que é Ribeirão Preto, que este ano de 2025 vão fazer 30 anos da concessão, né? O contrato foi assinado em 28 de setembro de 1995. E nós passamos aí durante todo esse tempo, né, um período aí sem que a iniciativa privada estava se inserindo no saneamento, né, nas operações de saneamento, e sem realmente um marco regulatório que viesse dar segurança jurídica, né, para os contratos até então assinados, né? E mesmo assim a gente veio evoluindo, crescendo nesse período aí. Em 2007, né, com a Lei 11.445, a gente tinha até uma expectativa, né, que o saneamento ali naquele momento, em 2007, fosse desenvolver, mas infelizmente, né, por outros entraves burocráticos, por falta de justamente uma regulação, né, que desse mais segurança, né, para o investimento privado no setor, isso não se deu naquele momento. Mas a gente confiando, né, eu estou no setor aí há mais de 30 anos atuando no saneamento, e a GS Nima, a gente acreditou que ainda, né, chegaria a vez do saneamento. Continuamos, né, nessa trajetória, né, acreditando e crescendo e conquistando mais alguns contratos. E realmente o marco regulatório em 2020, né, que nós estamos hoje comemorando aqui os 5 anos, né, dele, realmente agora, né, veio realmente consolidar aquilo que a iniciativa privada precisava. Ou seja, nós temos a agência reguladora, né, a ANA, como estabelecendo diretrizes gerais para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade, porque o que a gente via era que as agências reguladoras, seja municipais, seja regionais ou estaduais, cada uma tinha o seu modo de operar, a sua visão, tudo. E nós, como as empresas privadas atuam no Brasil inteiro, a gente viu uma dificuldade. Então, o marco legal veio colocando a ANA como diretriz, né, como responsável por essa diretriz, ela realmente veio aí consolidar. Então, isso é muito importante e haja vista que a gente sabe, né, a partir desse marco, muitas outras oportunidades, a iniciativa privada cresceu e nós, GS Nimas, crescemos junto no mercado. E falando em crescimento, Paulo, vocês arremataram recentemente, né, a PPP no Espírito Santo, e é legal porque é um projeto também que tem sinergia já com o que vocês fazem lá de projeto de reuso da água no estado. Queria que você falasse um pouco sobre o projeto, enfim, sobre como ele conversa já com a atuação que vocês têm no Espírito Santo. Nós fizemos, né, nós temos aí um planejamento estratégico, foi feito já há alguns anos, né, onde a gente tem alguns estados, né, alvo, né, algumas regiões no Brasil, alvo da GS Nima buscar os seus investimentos. E o primeiro, esse projeto, a entrada no Espírito Santo, a gente considera um estado ou seja, assim, uma economia estável, né, institucionalmente, politicamente muito bem estruturado, então com segurança para se investir. E aí, com o projeto, né, a GS Nima, ela já tem o projeto do Aquapolo, em São Paulo, né, que é justamente fornecimento, junto com a Sabesp, fornecimento de água de reuso para o polo petroquímico ali de São Caetano, de Mauá, aquela região toda. E quando veio essa oportunidade lá da água de reuso, né, de Vitória, principalmente os clientes que vão, né, trabalhar e vão adquirir essa água, que é a ArcelorMittal e possivelmente também a Vale do Rio Doce, nós realmente fizemos uma análise do projeto, né, e achamos e investimos realmente para poder
ter essa oportunidade de levar esse projeto também de reuso lá para o Espírito Santo, em Vitória. E logramos vencer. O projeto está agora na fase final de licenciamento, acreditamos que mais uns 10 dias já sai o licenciamento ambiental para a gente começar as obras. E o que é que veio? Nesse termo veio justamente essa PPP, né? 2 blocos. Um dos blocos, que foi o bloco que nós conquistamos lá no leilão na B3, é o maior bloco, que são 35 municípios, inclusive a capital Vitória, né? Então, realmente, a gente fez um estudo bem aprimorado sobre as condições, tudo, e porque isso até potencializa, tem uma sinergia muito grande com o nosso outro projeto. Por quê? O primeiro projeto de reuso, a gente está fazendo uso somente do esgoto que é levado para a ET Camburi, né? Então, tem uma capacidade de produção de água de reuso limitada em função da vazão que chega de esgoto na ET Camburi. Agora, como nós conquistamos, né, essa PPP de esgotamento sanitário que leva à capital Vitória, né, a capital está no nosso bloco, nós vamos poder utilizar também água, esgoto que tem em outra ET, lá em Vitória também, que tem uma outra ET operando, que nós vamos passar a operar essa ET. Então, tem uma sinergia muito grande. Nós vamos poder fazer a transposição para a nossa planta. A planta tem capacidade, a gente já fez o estudo, e a gente vai ter mais disponibilidade de água de reuso para fornecer para as indústrias, para quem for lá, entendeu? E com isso, seguramente, acreditamos, né, estamos tirando um pouco da concorrência com a água potável para a população. Estamos deixando mais disponibilidade de água potável para poder atender a população. Sim. E a empresa tem essa marca muito forte, né, Paulo, de inovação, de sustentabilidade. E eu queria te ouvir assim, o que o senhor considera agora, a gente já tem um marco consolidado, o que seria importante como política pública que seja implementado, agenda regulatória também, né, que ela avance. Eu queria entender um pouco o que o senhor acha que é prioritário aí para o saneamento continuar tendo esse ritmo de crescimento que ele teve nos últimos anos. Eu acho importante o seguinte, nós não podemos ter retrocessos, né, naquilo que está estabelecido hoje no marco. Esse é o primeiro ponto importante, né? Haja vista que recentemente hoje o marco fala, né, então, o esforço, né, dessas oportunidades e ampliação da participação privada, que até 2033, né, dá até hoje. E a gente já viu que teve alguns movimentos dentro da Câmara, né, propondo projetos de lei para poder postergar, prorrogar isso aí. Eu acho que isso senão, sabe, isso é muito ruim para o setor de saneamento, entendeu? Porque qualquer prorrogação que vier, seguramente vai se acomodar, né? Alguns estados, né, companhias estaduais ou até alguns municípios, prefeitos que estão, né, buscando alternativas para cumprir o marco legal, pode se sentir mais confortável e deixar para frente. E com isso quem vai sofrer? A população, que vai ficar mais tempo sem atendimento, né, de água de qualidade, né, sem intermitência, e ter o seu esgoto tratado. Então, um dos pontos principais é que acho que nesse ponto não deve prevalecer. E eu acho que, a nível de política pública, eu acho que o governo tem que realmente incentivar, né, até com disponibilidade de recursos, né, linhas específicas para o setor de saneamento. Porque o saneamento está atrelado, é saúde, isso está mais do que comprovado que investindo em saneamento, você vai estar economizando dinheiro, recursos na saúde, né? E uma das coisas que a gente tem aí o setor, né, principalmente o setor privado, e aí também vamos incluir as companhias estaduais, é que na reforma tributária o setor de saneamento ele foi excluído, né, dos benefícios. Então, a tendência hoje é que assim que a reforma tributária entrar em vigor, possa ter um aumento aí, tudo. Isso vai gerar pedidos de reequilíbrios, então cria todo aquele constrangimento, toda aquela situação junto com as agências reguladoras, com o poder concedente, não é? Eu acho que isso aí precisaria muito ser revisto pelo governo nesse período, para que realmente o saneamento possa ser considerado e que possa continuar dando a segurança desses investimentos que já estão sendo feitos em diversos estados. Com certeza.
Muito obrigada, Paulo. Um bom evento para você. Muito obrigado.